Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Desmistificando Fusões e Aquisições. Meu nome é Eduardo Braia, eu sou um deal maker, especializado em fusões, aquisições e captação de recursos. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto bastante interessante e útil para transações que vocês venham a fazer ou venham a colaborar participando ativamente. Trata-se da captação de recursos por meio de equity, venda de parte das suas participações societárias para que traga dinheiro para dentro da empresa, viabilizando um crescimento acelerado dos seus negócios. E olha, é um tipo de transação bastante comum, mas bastante complexo. E eu vou trazer para ilustrar e para explicar o passo a passo um caso que com certeza vocês devem ter acompanhado, envolvendo alguém muito querido, muito famoso, e que com certeza vocês todos já ouviram falar ou já viram e já se divertiram com ele. Vocês conhecem o Cazé? Isso, o Cazé. Aquele que grava os vídeos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, fazendo comentários hilários aí de alimentos, de lugares esportivos. E olha, para surpresa de muitos, inclusive minha, eu vi o Cazé arrebentando na Copa do Mundo, fazendo transmissões, concorrendo diretamente com grandes titãs das telecomunicações, e aqui entre nós deu de lavada. Muito mais legal, muito mais agradável, todo mundo queria ver, e mais, transmitindo pela internet, um ambiente onde todo mundo podia acessar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Essa transação envolvendo o Cazé foi anunciada no dia 23 de abril agora desse ano, pouco tempo atrás, e envolveu dois grupos de investimento muito expressivos e com investimentos no mundo todo. Um deles a General Atlantic, gigante mundial de investimentos, e a XP Investimentos, que dispensa apresentações. Essas duas empresas anunciaram um investimento de mais de 400 milhões de reais numa empresa chamada LiveMode, que vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com o Cazé? Não, a LiveMode foi criada há alguns anos atrás, nós vamos contar isso, principalmente baseada na penetração do Cazé e na presença dele em todas as redes sociais e a audiência que ele conquistou. Então, é uma operação onde a LiveMode estava em busca de investimentos para expandir a sua atuação, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Os principais envolvidos nessa transação foram a General Atlantic, uma empresa mundial de investimento com mais de 96 bilhões de reais em carteira, investindo em muitos setores da economia mundial. A segunda, a XP Investimentos, que dispensa apresentação para nós brasileiros. E o terceiro player, a LiveMode. Essa LiveMode que tem entre os seus participantes o Casimiro, que é um grande, talvez um dos maiores influencers da internet brasileira nesse momento. A LiveMode foi criada anos atrás para conectar o mundo dos esportes ao mundo digital. E a LiveMode foi a grande responsável por conseguir assinar um contrato com a FIFA, colocando o Cazé para fazer essas transmissões ao vivo de vários jogos da Copa do Mundo, o que foi absolutamente disruptivo no mercado brasileiro e levou o Cazé a uma penetração no mercado digital extremamente relevante, o que gerou muito resultado tanto para LiveMode quanto para o Cazé, que se tornou uma grande celebridade no mundo esportivo, principalmente aqui no Brasil. E olha, quando vocês olham para um influencer como o Cazé e você pensa em cifras, em valores, vejam só, a General Atlantic, junto com a XP, fizeram um investimento de 439 milhões de reais por uma participação minoritária da LiveMode. Então vocês imaginam o volume de dinheiro envolvido em tudo que se refere a essa conexão dos esportes com as redes sociais, dos esportes com os streams. Falando do Cazé, ele nasceu em 20 de outubro de 1993. Ele começou a desempenhar grandes trabalhos na internet como influencer, fazendo lives, fazendo grandes apresentações, reunindo muitas pessoas, até que em 2021 ele chegou a ser premiado como uma das grandes celebridades das redes sociais e, como eu disse, em 2022 ele conseguiu esse grande contrato com a FIFA de poder transmitir via stream
os jogos da Copa do Mundo. Isso trouxe para ele uma notoriedade, uma relevância ímpares aqui no mercado brasileiro, o que gerou o interesse de grandes grupos como a General Atlantic e a XP em investir nesse setor, que é um setor que vem trazendo, nos casos bem-sucedidos, resultados absolutamente exponenciais, que com certeza vai ser o caso do Cazé. No final de 2022, o Cazé, numa página de humor do Clube Vasco da Gama, que é o clube de coração dele, conheceu a esposa e ele é casado desde então. E nesse momento, é difícil de mencionar a renda dele, até onde vai isso. Considerando essas cifras que eu coloquei agora há pouco, isso representa só uma parte da arrecadação do Cazé, que também tem a página dele, tem várias outras frentes de negócios que ele reúne uma receita regular e, como ele próprio disse, a presença dele nas redes sociais já o deixou muito rico e isso pode ainda ser só o começo para ele, que é um cara brilhante, genial, sabe se comunicar e mais, ele passa uma naturalidade que faz com que todo mundo queira assisti-lo e queira trocar impressões com ele, comentários. Ele associa esse lado do humor, esse lado do conhecimento dos esportes, que ele já nutre há bastante tempo, mas ele tem um perfil talhado para ser bem-sucedido no mundo das redes sociais e agora também no mundo dos esportes, onde ele ainda tem um vasto território aí para dominar e para povoar. E quais foram as motivações que juntaram essas três partes? Isso é muito importante. Dealmakers, especialistas em M&A. Cada parte tinha um interesse diferente. No caso da General Atlantic, eles tinham um interesse grande em expandir a sua penetração em mídia digital na América Latina. Encontraram essa oportunidade. No caso da XP, o interesse deles era realmente investir em algo bastante inovador, que foi o caso percebido na Live Mode com o Cazé lá dentro. E no caso da Live Mode, receber esses investimentos para poder expandir para outras redes, outros formatos e também expandir a sua penetração por toda a América Latina. Então, vejam bem, a gente está falando de uma captação de recursos que não é simplesmente definir o valor que eu preciso, apresentar minhas garantias e colher esse valor. É uma coisa muito mais estratégica. Não se trata simplesmente de uma transação de captação de recursos, como no caso de uma dívida, de você ir lá, escolher quanto você precisa, mostrar o seu business plan, pegar um investidor, recolher esse dinheiro e dar uma garantia. Nesse caso, é uma conjunção, é uma composição de interesses que é o que faz esse mercado de negócios, de M&A e principalmente de deal-making muito interessante. O dealmaker nessa posição, nesse tipo de operação, ele pode ser, seja o Cazé, seja os sócios da Live Mode, que conseguem traduzir para esses capitalistas estratégicos quais são as oportunidades que eles vão conseguir alcançar com esse dinheiro na mão. E com certeza um negócio tremendamente bem sucedido. Agora vamos lá para a parte teórica e prática. Quais são as etapas de um processo de captação estratégica de recursos? Eu vou contar esse processo para vocês em 7 etapas, falando um pouquinho das peculiaridades de cada uma delas. A primeira etapa é a preparação da estratégia de captação de recursos. Olha só, a Live Mode tinha várias alternativas de captar esse recurso. A Live Mode poderia, por exemplo, captar uma dívida. A Live Mode poderia, por exemplo, vender mais da sua participação, uma participação majoritária. Mas entre todas as opções estudadas e de acordo com o plano de negócios que eles prepararam nessa etapa, eles perceberam que vender para investidores dessa natureza, que topam entrar investindo centenas de milhões de reais em participações minoritárias, isso fez parte dessa estratégia de captação que foi definida no começo do negócio, antes. A segunda etapa é a identificação dos potenciais investidores. Saibam, pessoal, nem todo fundo investe em participações minoritárias, nem todo fundo coloca dinheiro sem ter um controle das operações da empresa. Então, não ficam tantos players assim quando você faz um trabalho de seleção de investidores bem feito. Você vê histórico pregresso desses investidores, que tipo de empresa eles já investiram, que tipo de saída eles têm, em quanto tempo eles pretendem sair do investimento. Então, tudo isso na seleção de investidores é muito importante. E saibam, agora falando do lado dos investidores, eles também olham em que tipo de empresa eles vão entrar.
Saibam que investidores, principalmente minoritários, eles fazem uma pergunta logo inicial, pelo menos para eles mesmos, que é assim: ótimo negócio. Eu costumo conversar sobre isso bastante com os empresários que eu assessoro. Seja como mentor, seja como deal maker, seja como assessor de compra, venda e captação de recursos. A pergunta que o investidor faz é: como é que eu vou sair desse negócio? Eu saio por meio da venda das minhas participações para quem? Eu vendo essas participações para o próprio empresário que captou esse recurso comigo, uma transação bem menos habitual. Eu vendo a empresa para um estratégico, ou vendo as minhas participações para um estratégico, que seria um concorrente. Eu vendo essas minhas participações num layout que a gente chama de IPO, que é a abertura de capital. Então, esse planejamento acontece do lado de quem está captando o recurso, mas acontece também do lado de quem está colocando o recurso. E olha, acreditem, um desalinhamento de interesses, se você vai adiante, gera uma pressão em cima de quem captou o recurso ou uma frustração do lado de quem colocou o recurso que pode ser terrível de se administrar no tempo. Então, um bom planejamento, que é a segunda etapa, é muito bom que seja feito por profissionais. Uma terceira etapa, depois de abordados esses potenciais investidores, olha só, o lado que vai captar recursos deve necessariamente nomear um assessor financeiro para fazer essas conversas. Captação de recursos é um assunto complexo, pessoal, não é simples não. Envolve muita coisa, envolve muitas travas que podem ser colocadas para quem está captando recurso e envolve muita fragilidade para o lado de quem está colocando o recurso se também não estiver bem assessorado. Então, essa terceira etapa é uma etapa super importante que aí, depois de identificadas as partes que vão funcionar, começa a due diligence. A due diligence é o lado que vai colocar o dinheiro olhando quais são os fundamentals daquele negócio, quais são os protocolos, quais são as expectativas, quais são os números, como é que vai funcionar a governança corporativa, o que existe de risco na empresa que vai receber o investimento. E essa due diligence ela é muito intensa, o negócio traz grandes oportunidades para quem coloca o dinheiro, mas ele traz grandes riscos também. Então é importante fazer uma due diligence muito bem feita, conduzida pelas assessorias financeiras e também pelas assessorias jurídicas, como acontece em qualquer outro processo, seja de fusão, seja de compra ou venda de empresas. Terminada a due diligence, normalmente é feito um term sheet, um acordo, que coloca as condições dessa alocação de recursos por parte dos investidores. Então aqui também são discutidos vários fatores, são pré-discutidos porque isso tudo vai ser reproduzido no contrato de investimento. E esse term sheet ele já facilita muito, porque ele acaba sendo o driver. Ele tem os elementos, ele tem os principais acordos que são feitos em termos de interesses de uma parte e da outra. Então, aqui acontecem muitas negociações. A quinta etapa é a elaboração do contrato de compra e venda de participações. E esse contrato ele não existe só quando você vai comprar uma empresa inteira. Ele existe quando você compra participações da empresa. Ele tem os mesmos parâmetros, ele tem os mesmos compromissos que um lado e o outro lado vão ter que realizar para que a transação se concretize. A sexta etapa, como nas transações de M&A, é a etapa de assinatura, o signing. Então é assinado o contrato e assumidos os compromissos de parte a parte para que, uma vez cumpridos, alcance-se aí a sétima etapa, que é o closing do negócio. Negócio fechado, cheque na mão, boa sorte, vamos trabalhar, vamos fazer o negócio crescer. É bom sempre dizer que depois das 7 etapas concluídas e a transação aprovada, quando é necessário pelo CAD, acontece o anúncio a mercado. Isso é super importante e aí sim, é o ponto que dá para todos celebrarem que um grande negócio foi concretizado. Nesse caso, com o investimento feito, a gente que está acostumado, nós, especialistas em M&A e captação de recursos, a gente sabe que a alocação de recursos ela é o primeiro passo para um processo que vai ter bastante desenvolvimento, muitas etapas, muito trabalho, que é o processo do emprego desse dinheiro. E aí, do lado do investidor, existe um acompanhamento lado a lado, ponto a ponto do que está sendo feito, existem indicadores que têm que ser atendidos, existem reuniões, existem prestações de contas. É importante
que nesse caso a Live Mode tenha uma relação com investidores, que é uma função, é uma pessoa especializada em comunicar com investidores o que está acontecendo, como o dinheiro está sendo alocado, contar as conquistas, explicar os fracassos ao longo do processo e continuar caminhando e mantendo essa relação harmônica até a saída dos investidores, que deve acontecer em algum tempo. É importante, pessoal, grupos como a XP e como a General Atlantic, elas entram para um dia saírem rentabilizando o que elas imaginaram no começo rentabilizar. Então sempre tem um momento de entrada e tem um fluxo de saída que deve ser pensados os impactos tanto do lado de quem recebe o dinheiro quanto do lado de quem coloca o dinheiro. Para a gente concluir esse vídeo, é importante dizer que uma rodada de captação de recursos, ela pode não ser a única. Ela pode acontecer como sendo, nesse caso, a primeira, relevante, bastante relevante para a Live Mode, mas com o negócio acontecendo, crescendo, podem ser necessários reforços em novas rodadas de captação. Só que o que muda da primeira para a segunda para a terceira? Muda principalmente o valuation do negócio, que vai dizer quantos % da empresa vai ser cedido por tanto em dinheiro. Esses investidores, com certeza, eles esperam que os seguintes entrem considerando um valuation maior da empresa. Caso contrário, a pergunta é, puxa vida, eu entrei num nível de risco maior do que os seguintes, espero que os seguintes paguem mais pela empresa do que eu paguei logo no começo. Existem vários acordos, existem várias negociações. Quando acontece isso, acontece normalmente a negociação de alguns termos e condições específicos quando a empresa não acrescenta valor no tempo planejado e uma segunda rodada é feita, mas isso eu deixo para vídeos onde a gente vai aprofundar um pouco mais esse tipo de acontecimento. Mas para já, espero que vocês tenham percebido e tenham gostado das condições que eu trouxe aqui para vocês. E, de novo, para um deal maker e para um especialista em fusões e aquisições e captação de recursos, vocês podem estar pensando, tá, mas eu estou falando de um negócio de 439 milhões de reais sendo alocado numa empresa. Mas será que isso vale para o meu dia a dia? Eu, pequeno empreendedor, pequeno empresário, vale, e as condições são exatamente as mesmas. Quanto mais você conhece desse mercado, mais eficaz você é no estabelecimento de acordos aí que reúnem empresas e investidores. Isso pode começar desde uma etapa inicial, quando você está fazendo uma captação via Family and Friends, ou quando você vai para um Angel, ou quando você vai para um Venture Capital, ou quando você vai para Private Equity, como é esse caso. O que muda? Muda a taxa esperada de retorno, muda a percepção de risco, mudam condições, muda o tempo que leva para que o dinheiro entre na sua conta, mas de todo modo, esse tipo de transação com esse framework que eu passei em 7 etapas, ele vale para qualquer processo de captação de recursos via equity. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para melhorar a articulação de vocês com relação às soluções que vocês podem oferecer para empresas e para empresários. Se você gostou desse conteúdo, siga o nosso canal, que eu vou trazer sempre mais conteúdos ilustrando processos de compra, venda, fusão e captação de recursos via equity, via dívida, com casos práticos, com casos reais, para deixar que isso fique muito claro para vocês. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima.